toda a igreja saudável cresce. E tudo aquilo que é saudável, Deus fez para crescer. E acima de tudo, crescer de forma saudável. E eu quero tratar sobre isso nessa noite com a carta de Pedro no seu capítulo 2. Abre comigo, por favor. Depois eu queria que você, por gentileza, ficasse com a sua Bíblia aberta. Quero ler com os irmãos até o versículo de número 10. Então siga comigo a leitura, por favor. Diz assim a palavra de Deus: despojando-vos, portanto, de toda maldade e dolo, de hipocrisias e invejas, e de toda sorte de maledicências, desejai ardentemente, como crianças recém-nascidas, o genuíno leite espiritual, para que por ele vos seja dado crescimento para a salvação. Se é que já tendes a experiência de que o Senhor é bondoso, chegando-vos para ele a pedra que vive, rejeitada sim pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa. Também vós mesmos, como pedras que vivem, sois edificados, casa espiritual, para ser de sacerdócio santo, a fim de oferecer de sacrifícios espirituais, agradáveis a Deus por intermédio de Jesus Cristo. Pois isto está na Escritura: eis que ponho em Sião uma pedra angular, eleita e preciosa, e quem nela crer não será de modo algum envergonhado. Para vós outros, portanto, os que credes, é a preciosidade, mas para os descrentes, a pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a principal pedra angular, e pedra de tropeço e rocha de ofensa. São estes os que tropeçam na palavra, sendo desobedientes, para o que também foram postos. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós sim, que antes não erais povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhais alcançado misericórdia, mas agora alcançastes misericórdia. Interessante, irmãos, que o capítulo 2, que nós acabamos de ler, Pedro fala sobre o crescimento. Ele fala isso no versículo de número 2, ele fala sobre isso no versículo de número 5. E o interessante é que o versículo 5 é o versículo chave desse texto belíssimo, onde Pedro diz assim: também vós mesmos, como pedras que vivem, sois edificados, casa espiritual. Pedro aqui, irmãos, está falando do crescimento que todo cristão precisa buscar na sua vida cristã. E o eco desse capítulo é aquele encontro que Pedro teve com Jesus em Mateus, capítulo de número 16, lá em Cesareia, quando Jesus leva os seus discípulos para os contrafortes do Monte Hermon, na bela cidade de Cesareia de Filipe, e pergunta para os seus discípulos: quem diz o povo ser o Filho do Homem? Lembra disso? O texto diz que uns respondem que Jesus era Elias, outros que era Jeremias. Na verdade, o povo não sabia quem era Jesus. E Jesus então pergunta para os seus discípulos: mas vós, quem dizeis que eu sou? E Pedro então toma a dianteira do grupo, como sempre. Ele diz: olha, tu és o Filho de Deus, tu és o Cristo, o Filho de Deus. E Jesus então diz: Pedro, você é bem-aventurado, porque não foi carne e sangue quem te revelou, ou seja, não foi você pela sua própria intelectualidade e pela sua própria expertise, mas o meu Pai que está no céu é quem revelou essa verdade a você. Em outras palavras, o reconhecimento de quem Cristo é verdadeiramente não provém do intelecto humano, não provém da sua racionalidade, mas provém
de Deus eleger, escolher e revelar Jesus Cristo em você. Paulo fala muito sobre isso. No tempo certo, no Kairos de Deus, Deus revelou o seu Filho em mim. Coisa bonita. É Deus, irmãos, que abre o nosso entendimento para que a gente perceba que Jesus não é nada daquilo que muitos dizem, mas Ele é aquilo que a Bíblia diz. Ele é o Cristo, o Filho do Deus vivo. E quando Pedro faz essa declaração, Jesus então responde a Pedro, e essa resposta de Pedro é o tema desse capítulo. Ele diz assim: tu és Petros, porque o nome de Pedro até aquela época era Simão. Simão era o nome judeu de Pedro. Foi Jesus quem deu o nome de Simão para Pedro. Ele diz assim: olha, tu és Petros, que significa um pedaço de pedra, um pedaço de rocha. E ele diz: olha, mas sobre esta Petra, ou seja, uma rocha, eu edificarei a minha igreja. E daí para frente, o nome de Pedro começou a ser chamado de Simão Pedro. Por quê? Porque Jesus troca o nome de Pedro e diz que ele agora seria um fragmento de rocha. Veja bem o versículo 5, como é que Pedro transporta esse contexto para a igreja de Jesus. Chegando-vos para ele, verso 4, a pedra que vive. Jesus é a Petra, é a rocha. Mas nós quem somos? Verso 5, também vós mesmos como Petros, que vivem, sois edificados casa espiritual. O que Pedro está querendo dizer? Exatamente o que Jesus diz para ele. Não apenas Pedro é um Petros, uma pedra pequena, mas todos nós, toda a igreja, de certa feita, é uma pedrinha. E essa pedrinha está sendo edificada. O quê? Casa espiritual. Olha que bonito. Então, irmãos, o capítulo 2, ele fala sobre a necessidade do crescimento espiritual. Tudo que é saudável, cresce. E o texto fala exatamente sobre isso. Ele mostra alguns passos para o crescimento espiritual. Todos nós necessitamos crescer na fé, crescer espiritualmente. Hoje a gente busca aí, não é, tantos subterfúgios para a gente crescer fisicamente, né? Tem tanta gente preocupado de forma excessiva com a estética, que às vezes a gente se esquece da ética. A gente cresce de forma física, mas se esquece, irmãos, que o cristão precisa crescer essencialmente o crescimento espiritual, o crescimento que procede de Deus, aquele crescimento que Jesus, quando me chamou e te chamou, Ele chamou para você ser edificado, para você crescer, como diz o versículo de número 2, esse crescimento que vai dar a você a garantia, a certeza, a bênção da salvação de Jesus. E Pedro, irmãos, nesse texto, ele mostra quais são os passos para um crescimento espiritual. Pastor, o que a Bíblia nos exorta a buscar, a fim de que eu possa crescer espiritualmente, um crescimento saudável? Hoje pela manhã, nós falamos sobre a carta de Paulo a Tito, e nós falamos um pouco sobre esse jovem, que era aquele pau para toda a obra de Paulo. Tito era aquele moço seguinte: tem problema? Chama Tito. Tito era aquele sujeito que punha ordem na casa. Tito era aquele jovem que, quando uma igreja estava cheia, eivada de lutas e problemas, Paulo pegava o celular e ligava para Tito: Tito, vai para Corinto e põe em ordem aquela confusão que está naquela igreja. E Tito era esse moço, irmãos. E pasmem, Tito era jovem. Quando Paulo escreve no capítulo 2, elencando a forma pelo qual nós devemos fazer um discipulado pessoal com as pessoas, ele fala dos jovens. E dentro dos jovens ele fala de Tito. Para você ver, irmãos, que
o crescimento espiritual não tem a ver com a idade cronológica, entende? Você pode ser uma pessoa com uma idade cronológica na fé avançada, mas pode ainda ser um bebê na fé. E ao contrário de Tito, você pode ser um jovem, né? Você pode ser uma pessoa que ainda não perseverou muitos anos na fé, porque Tito era um convertido de Paulo. No capítulo 1, no versículo 4, quando ele introduz a carta e fala do destinatário da carta, ele fala assim: a Tito, verdadeiro filho, segundo a fé. O que significa isso? Tito era um convertido da pregação de Paulo. Então, Tito, irmãos, ele não tinha assim muitos anos caminhando com Jesus, não. Ele tinha pouco tempo, mas o pouco tempo que ele tinha, irmãos, ele cresceu substancialmente, ao ponto de Paulo ter esse menino, esse jovem destacado para quê? Para aliviar os conflitos, os problemas, numa das igrejas que mais deu dor de cabeça ao apóstolo Paulo, a igreja de Corinto. Portanto, queridos, Pedro aqui nesse belíssimo capítulo, ele elenca para nós nessa noite, quais são os passos para um crescimento espiritual saudável, que se eu e você quisermos crescer espiritualmente, na presença de Deus, no relacionamento com as pessoas, e nos tornando cada vez pessoas mais parecidas com Cristo, e logicamente colhendo os benefícios disso, são passos que nós precisamos galgar. Pastor, quais passos são esses, para que eu possa empreender um crescimento espiritual na minha vida? Pastor, eu não quero ser um bebê a vida inteira. Eu não quero me alimentar apenas, como diz Paulo aos Coríntios no capítulo 3, de leitinho. Eu quero algo mais robusto, eu quero crescer em espiritualidade, porque eu quero que o Evangelho faça diferença na minha vida. Que passos são esses? Em primeiro lugar, irmãos, versículo 1 do capítulo 2, veja como Pedro começa. Despojando-vos, portanto, de toda maldade e dolo, de hipocrisias e invejas, e de toda sorte de maledicências. O que Pedro está dizendo? O primeiro, irmãos, e mais importante passo para que nós possamos crescer espiritualmente é o abandono do pecado. Ninguém cresce na presença de Deus, irmãos, na prática do pecado. E Pedro usa uma palavra aqui que o apóstolo Paulo gosta muito dela. Eu acho até que ele usou essa palavra de Paulo. Paulo fala muito dessa palavra despojar. Sabe o que significa essa palavra no grego? Lançar fora com violência. Não significa colocar pertinho de você, não. Despojar significa retirar e lançar fora com força. A ideia é de você lançar algo longe de você. É a palavra despojar. E o interessante é que no capítulo 1, lá no versículo 15, olha o que Pedro diz. Pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos também vós mesmos em todo o vosso procedimento, porque está escrito, sede santos, porque eu sou santo. Veja, irmãos, a preocupação de Pedro com o quê? Com a santificação, com o abandono do pecado. Se eu e você, irmãos, quisermos crescer na fé, crescer espiritualmente, nós não podemos conviver com o pecado na nossa vida. Despojando-vos de toda maldade, de todo dolo, de toda hipocrisia, de toda inveja e de toda sorte de maledicências. Pastor, o que é uma maledicência? É você, quando abrir os seus lábios, você só abre os lábios para falar mal. E isso, irmãos, é um pecado também, inveja. Então, irmãos, não tem jeito da gente crescer espiritualmente se a gente não despoja do pecado na nossa vida. A gente lança fora e lança longe. O interessante é que o Sermão do Monte, irmãos, Jesus fala uns negócios assim difíceis de entender. Jesus fala algumas coisas que, se a gente não tiver uma boa interpretação, o cristão faz bobagem.
como já fizeram bobagem no passado, um dos pais da igreja, Orígenes. Quando leu esse texto, ele pegou o texto ao pé da letra, e quase que ele faz uma bobagem na vida dele. Quando o texto diz assim: se os teus olhos te fazem pecar, arranca. Se a tua mão te faz pecar, corta. Se o teu pé te faz pecar, corta. Aí, de repente, o sujeito lê esse texto e quer tanto crescer espiritualmente, o sujeito pega uma faca e quer cortar a mão. Orígenes quase faz isso, irmãos, porque leu esse texto ao pé da letra. Pastor, como é que a gente interpreta esse texto? Esse texto é simples, irmão. Jesus não quer que você arranque o seu olho, não. Quando Jesus fala que se o teu olho te faz pecar, arranca, Jesus está dizendo o seguinte: não conviva com nada que te induza ao pecado, foge dele. É isso que Jesus quis dizer. E Pedro aqui, irmãos, ele fala a mesma coisa. Despojar significa retirar e lançar longe. Portanto, meu amado, você quer crescer espiritualmente? Você quer se tornar uma pessoa mais sábia? Você quer ser mais robusto na sua fé? O primeiro passo é abandonar o pecado. O primeiro passo é lançar fora aquilo que às vezes tem seduzido e tentado você, e você tem caído na tentação. Agora, por favor, não me interprete mal. Isso não significa que você é um santarrão e não peque. Isso não significa que você é isento de pecado agora para crescer espiritualmente. Não. Porque não existe um só homem que não seja pecador. O apóstolo João fala sobre isso na sua primeira carta. Se você diz que não tem pecado, você é mentiroso. Todos nós pecamos, irmãos, mas há uma grande diferença aqui no texto. Há uma grande diferença de você, de repente, pecar acidentalmente e você pecar incidentalmente. É diferente. Quando você peca, um cristão peca, é um acidente. E logo que você peca, o Espírito Santo te entristece. E você quer consertar o negócio. E não quer fazer mais. O problema do pecado incidental é quando você peca, e peca, e peca, e peca, e vive pecando. Aí, meu irmão, não há crescimento espiritual que baste para você. Porque o primeiro passo tem que ser dado. Abandone o pecado. Amém? O segundo passo, irmãos, está no versículo de número 2 e 3. Desejai ardentemente, como crianças recém-nascidas, o genuíno leite espiritual. As mamães entendem muito bem disso aí, né? Para que por ele vos seja dado crescimento para a salvação, se é que já tendes a experiência de que o Senhor é bondoso. Aqui está claro, né, irmãos? Qual o segundo passo para um crescimento espiritual saudável? Alimentar-se da palavra de Deus. O que Pedro chama aqui de genuíno leite espiritual é a palavra de Deus. E Pedro aqui, irmãos, faz uma comparação assaz, muito pertinente e interessante. A igreja da Vila Operária é uma igreja que tem muitas crianças e muitos bebês. Só semana passada nasceram 2 Auroras com o mesmo nome. Tem até crianças com o mesmo nome. E o interessante, irmãos, que a primeira coisa quando a criança nasce, ela quer o quê? Ela quer o seio da mãe, ela quer o leite. E eu louvo muito a Deus, irmãos, porque o leite é aquele alimento que nutre completamente a vida da criança. Você sabia que a vida da criança que toma leite de peito não precisa de mais nada? Ah, eu vou dar um chazinho de camomila para ela. Não precisa não, minha filha. Ah, eu vou dar um não sei o que lá de jirimu. Não precisa não, filha. Você pode ficar tranquilo que se você tiver um leite, sustância, e der para esse bebê vai ficar tranquilo. Ele só não vai ficar tranquilo se não tiver jeito de mamar o que ele precisa mamar. Mas, irmãos, esse genuíno leite espiritual que a mamãe oferece para o bebê, dá a ele o crescimento em todas as áreas. É por isso, irmãos, que os médicos hoje não, o passado já dizia isso, que eles insistem, onde o bebê nasce, ele mame o primeiro leite, porque o primeiro leite é o chamado colostro, e esse leite é rico em anticorpos, em tudo aquilo que o bebê precisa nos seus primeiros momentos de vida. E o interessante, aconteceu um fato com a Teresa, quando a Alissa nasceu.
A Alissa, quando nasceu, ela nasceu meio amarela. E ela teve que ir para a incubadora tomar aquela luz. Porque ela nasceu muito amarela. Viu, filhinha? Ela nasceu com um negócio que se chama icterícia. Isso é comum. Muitos bebês nascem com icterícia. E a Alissa foi, depois que ela nasceu, ela foi direto para a incubadora tomar aquela luz. E é lógico, a Tereza ficou no quarto em prantos. Cadê minha filha? Cadê minha filha? Eu quero minha filha. Porque a Alissa nasceu de cesariana. Nós pegamos a Alissa, eu peguei a Alissa quando ela nasceu. Quando o médico tirou a Alissa da barriguinha da minha Tereza, ele depositou a Alissa nos meus braços. Só que ela nasceu e ficou amarela. Levaram a Alissa e quando ela chegou para o quarto, e a Tereza foi dar para ela o primeiro leite, ela não pegou. Ela não pegou. Ela não conseguia pegar o peito da mãe. Aquilo, irmãos, foi um drama para a Tereza, mãe de primeira viagem. Você sabe como é que é, né? Depois que você tem aí uns 8, você fica tranquilo. Mas não pegou o bico da Tereza, o seio da Tereza. A Tereza, irmãos, ficou em prantos. Eu me lembro como se fosse hoje. Eu não sirvo para ser mãe. Sabe aquele drama de primeira mãe? E aí, sabe o que aconteceu, meu Sustância? Nós tivemos que comprar um bico de silicone. Correr no hospital. Comprar um bico de silicone. E com o bico de silicone, a Alissa pegou o seio e mamou. Quando ela mamou, ela tranquilizou. Veja bem o texto da palavra de Deus. Olha o que diz o verso 2. Desejai ardentemente, como crianças recém-nascidas, o genuíno leite espiritual. Por quê? Porque através dele é dado a você crescimento. Não tem jeito, irmãos. Você me perdoe. Não tem jeito de você crescer espiritualmente se você não se alimenta da palavra de Deus. Me perdoe. Não tem jeito de você pegar sua Bíblia só para vir na igreja no domingo. Não tem jeito. Se você não se alimentar da palavra de Deus, irmãos, não tem crescimento espiritual. E sabe o que o texto diz? Desejai, olha o termo aí, ardentemente. Sabe o que significa isso, irmãos? É igual criança recém-nascida quando quer o seio da mãe. Está aí, irmãos, o segundo passo para que você cresça espiritualmente. É preciso, irmão, se alimentar da palavra de Deus. Deuteronômio 8, quando Moisés reedita a lei do Sinai para aquela nova geração que vai entrar na terra, ele explica por que eles ficaram 40 anos peregrinando no deserto. O Senhor teu Deus te humilhou, o Senhor teu Deus te provou, o Senhor teu Deus te sustentou com o maná, porque nem só de pão vive o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. E Jesus, irmãos, pegou esse texto em Deuteronômio e usou ele onde? Lá no deserto da Judéia, em Mateus capítulo 4, quando o diabo assalta o Senhor com fome, depois de 40 dias e 40 noites, e ele fala assim, mande que essas pedras se transformem em pães. Qual foi a resposta de Jesus? Deuteronômio 8. Está escrito, nem só de pão vive o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Sabe o que significa isso, irmãos? Assim como nós precisamos alimentar o nosso físico, meu querido, alimente o seu espírito. Alimente a sua alma. Alimente o seu homem interior. E como é que a gente alimenta e cresce essa área espiritual tão importante no crente? Alimentando-se da palavra de Deus. Vivemos tempos difíceis, não é? Está aí no boletim, ó. Leia o que o pastor escreveu no boletim. Vivemos tempos difíceis, irmãos, e parece que esses tempos não acabaram, não. Parece que quando a gente respira, vem pior, né? Parece que quando a gente quer uma bonança, vem outra chibatada. E os tempos são difíceis. Agora, irmãos, preste atenção numa coisa. Dê uma lidinha na Bíblia e olhe, em tempos difíceis, qual foi a dieta que Deus promoveu para o seu povo. Vou te dar 2 exemplos clássicos.
Um período dificílimo da história foi o período do exílio na Babilônia. Você que é cristão e crente, conhece isso. O povo de Deus foi levado cativo para onde? Para a Babilônia. Momento terrível, irmãos. A nação acabou, o templo foi destruído. Tudo acabou. Nabucodonosor levou o povo todo para a Babilônia, destruiu Jerusalém e de repente levou o profeta Ezequiel. E Ezequiel lá na Babilônia, irmãos, junto com os exilados naquela tristeza, porque tinham levado eles para aquela terra distante, eles escreveram salmos e dizer, olha, eles estão pedindo a gente para cantar, mas como é que nós vamos cantar? Cantar longe da nossa terra, como? E o profeta Ezequiel lá no meio daquela dificuldade, irmão, no exílio, sabe o que Deus fala para o profeta Ezequiel? Come o rolo, come a palavra, alimente-se dessa palavra, porque ela é a tua vida. Sabe o que significa isso, irmãos? Em momento de aflição e dificuldade, a gente tem que buscar refúgio em Deus. E acima de tudo, na palavra de Deus. Agora veja, irmãos, como a dieta de Deus não muda. Deus não muda, irmãos. Veja como João, agora, o apóstolo João, lá na ilha de Pátimos, lá no Apocalipse, agora veja o tempo de um para o outro. Quando João é levado cativo para a ilha prisional de Pátimos, por causa da palavra e do testemunho, aquela dificuldade, ele lá exilado, velho, e de repente, irmãos, qual foi a dieta que Deus deu para João Batista para ele suportar tudo? A mesma que ele falou para Ezequiel: come o livro, come o rolo, na sua boca ele será doce como mel, mas nas suas entranhas ele será amargo como fel. Sabe o que significa isso, irmãos? A palavra de Deus precisa ser o nosso alimento, principalmente em momentos de dificuldade na nossa vida. Mas muitas vezes, irmãos, nós estamos buscando nos alimentar de tantas coisas, né? E coisas ruins. E deixa eu dizer uma coisa para você: tem adoecido você, tem matado você, tem afastado você da graça de Deus, dos irmãos, de Jesus e da igreja. Pessoas que têm se alimentado de muitas fontes, mas não têm se alimentado da palavra de Deus. Desejai ardentemente, como crianças recém-nascidas, o genuíno leite espiritual para o vosso crescimento. É a palavra de Deus, irmãos. É ela que dá robustez à nossa alma, é ela que tranquiliza o nosso espírito, é ela que nos dá paz, é ela que nos dá esperança, é ela que nos dá alívio no momento de luta e dificuldade, não é mesmo? Como eu amo a tua palavra, ó Senhor, ela é o refrigério para minha alma. Isso é Davi que escrevia isso, irmãos. O terceiro passo, irmãos, vamos para frente, para o crescimento espiritual, está no versículo 4 e 5. Chegando-vos para ele, a pedra que vive, rejeitada sim pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa. Também vós mesmos, como pedras que vivem, sois edificados casa espiritual, para ser de sacerdócio santo, a fim de oferecer de sacrifícios espirituais, agradáveis a Deus, por intermédio de Jesus Cristo. O início do verso 4 diz assim: chegando-vos para ele a pedra que vive. E se você der uma olhadinha no verso 6 e 7, Pedro cita Isaías 28 e o Salmo 118. Porque Isaías aponta para Cristo, chamando Cristo de pedra angular. Isaías fala que o Messias seria essa rocha de esquina, essa pedra fundamental, eleita e preciosa para todo aquele que nela crê. É claro que o texto está falando de quem? De Cristo. Versículo 4: chegando-vos para ele, a pedra que vive. Irmãos, o terceiro passo para o crescimento espiritual é nós nos aproximarmos de Cristo. Chegando-vos a ele. O interessante, irmãos, que tudo começa com Cristo. Tudo é por ele, tudo é para ele, tudo é por causa dele. A ele, pois, a glória eternamente. Amém. Tiago, na sua carta, diz: chegai-vos a ele.
e ele se chegará a vós outros. Portanto, querido, não existe crescimento espiritual à parte de Cristo. Não existe crescimento espiritual quando você não nutre um relacionamento com Jesus. Por isso é que eu digo, irmãos, Jesus, ele é a pessoa mais importante, o alvo mais importante, o meio mais importante, o propósito mais importante da minha vida e da sua vida. E o texto diz, irmãos, que se nós quisermos crescer e sermos edificados, verso 5, a gente precisa se achegar a essa pedra eleita, e essa pedra é Jesus, amém? Lembra lá no final do Sermão do Monte? Que sermão, hein? Que palavra linda, hein? Jesus termina o Sermão do Monte dizendo assim: todo aquele, pois, que ouve as minhas palavras e pratica, é considerado um homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. Veja que Jesus mesmo, irmãos, diz quem ele é: eleita, preciosa, e todo aquele que erigir a sua casa, diz o texto, nunca será confundido. As tempestades vêm, as ondas bravias batem com ímpeto contra aquela casa, mas ela não, porque for edificada sobre a... irmãos, mas o contraponto também é verdadeiro. Todo aquele que edifica sua casa sobre a areia é um homem nécio, imprudente, porque ele edificou a sua casa sobre a areia. Vieram os ventos, sopraram os ventos e as águas contra aquela casa, que caiu, e foi grande a sua ruína. Sabe o que Jesus está dizendo, querido? Ele precisa ser o amado da sua alma. Ele precisa ser a rocha do qual tudo que você constrói precisa ter ele como fundamento. É preciso se achegar a Cristo. É preciso se relacionar com Cristo. É preciso ter momentos com Cristo, ouvir a sua doce voz. E acima de tudo, irmãos, os crentes estão esquecendo: conhecer a Cristo nos evangelhos. Eu sempre gosto de enfatizar a leitura dos evangelhos, né, Júlio? Sempre. Conheça a Cristo. Pastor, como é que eu faço para conhecer a Cristo? Leia os evangelhos. Agora, não leia o evangelho com leitura dinâmica, não. Você já viu isso, né? Não, pastor, eu vou fazer um curso de leitura dinâmica, porque eu quero ler os evangelhos rápido, porque eu não tenho muito tempo. Não, então não precisa ler, não. Não precisa ler, não. Irmãos, a palavra de Deus e coisa que edifica, você não pode ler correndo. Aliás, quando chegar alguém perto de você e falar assim: pastor, me empresta um livro aí que eu preciso passar o tempo. Eu não empresto, não. Eu não empresto livro para os outros passar tempo. Pastor, me empresta um livro aí que eu não tenho nada para fazer. Também não empresto, não. Não empresto, não. Livro, irmãos, e Bíblia, principalmente os evangelhos, você tem que se debruçar, se alimentar, mastigar, ruminar, meditar e aplicar aquilo no seu coração. Aí você vai crescer. Do contrário, leitura dinâmica não vale. Leitura dinâmica, você pode ler lista de compra da sua mulher. Leitura dinâmica, você pode ler, sei lá, alguma coisa que técnica. Agora, irmãos, deixa eu dizer uma coisa. A pessoa de Jesus é tão maravilhosa, tão exuberante, tão ímpar, tão particular, tão singular, tão diferente, tão tocante, tão inspirativa, que você precisa se debruçar sobre ela, porque todas as vezes que você se debruça, algo novo se revela a você. Não existiu ninguém como ele. Não há ninguém como ele. Ele é sublime demais, puro demais, perfeito demais. Ele não é homem, ele é Deus encarnado num homem. E eu preciso me relacionar com ele, eu preciso conhecê-lo, eu preciso sorver e beber dessa fonte cristalina de águas que dessedentam a minha sede, me alimentam e me tornam uma pessoa melhor. Louvado seja Deus por Jesus Cristo. O interessante, irmãos, que hoje muitas pessoas vão a Jesus para encontrar em Jesus conceitos para referendar suas ideologias. Você já viu isso?
A pessoa pensa numa coisa, a pessoa crê em algo, e ela usa o evangelho para referendar aquilo que ela crê. E muitas vezes, o Danilo usa até a pessoa de Jesus. Isso é comum acontecer. Você vai a Jesus a priori. Você já tem algo na sua cabeça, uma ideologia montada, e agora está muito em voga, viu? Hoje em dia está em voga demais isso aí, por causa dessas ideologias políticas. Aí eles vão a Jesus com a ideologia pronta e extraem de Jesus uma resposta para referendar a sua ideologia. Deixa eu dizer uma coisa para você, irmãos. Todos que fazem isso incorrem num erro tremendo. Qual é o erro, pastor? Jesus não pode ser modelo para referendar nada. Sabe por quê, irmãos? Porque na realidade você tem que ir a Jesus, não é a priori, é a posteriori. Você tem que extrair dele a realidade da ideologia e não extrair dele aquilo que você quer para poder explicar a sua ideologia. Por exemplo, deixa eu dar um exemplo fácil para você. Muitas pessoas que são adeptas dessa teoria do socialismo vão a Jesus para dizer que Jesus era um socialista. Aí, porque eles já têm uma pré-concepção do que é o socialismo, eles vão a Jesus e extraem alguns textos que nos parecem mesmo que Jesus gostava, não é? De dividir e tal das coisas. Está vendo? Olha Jesus, como é que ele era o socialista. Irmãos, isso é um erro crasso, sabe por quê? Porque na verdade você não pode ir a Jesus com um padrão para conceituar Jesus. Jesus é o próprio conceito para todas as coisas. Você não pode ir nele para você extrair alguma coisa dele para provar, mas você tem que ir nele para construir o que é a verdade dos fatos. Por quê? Porque ele é o padrão, ele é a verdade, e ele é muito maior do que qualquer ideologia humana que você compartimentaliza e pega um pedaço dele para o seu próprio benefício. Eu mostro para vocês um monte de texto que também falam que Jesus não é adepto de você dividir tudo e dar para aquele que nada fez. Aliás, irmãos, existem duas parábolas de Jesus que falam exatamente isso. Vocês conhecem a parábola dos talentos? Aquele que escondeu, que não trabalhou, que não fez nada, Jesus não pegou aqui que trabalhou e dividiu com o coitadinho, não. Jesus pega o talento daquele que enterrou e dá para o que tem mais. Aí eu te pergunto, será que Jesus era socialista? Não pode, irmãos, cuidado, para você não ir a Cristo com a ideologia e querer extrair de Jesus a sua ideologia. Vá com ele com o espírito aberto, desarmado, e sorva esse poço de sabedoria na sua vida, para você crescer espiritualmente. Me ajuda aí. Vou indicar um livro bom para você, Jesus de Nazaré, do pastor Luciano. Adquira esse livro. Leia esse livro, o fascinante retrato do Filho de Deus. Sorva, irmãos, essa imagem maravilhosa de Cristo nos Evangelhos e deixa Jesus destruir as suas ideologias pré-concebidas e forme o seu pensamento em cima da pessoa imensa de Cristo. Ninguém pode colocá-lo numa caixa. Ninguém pode dizer assim, Jesus é isso. Ele é imenso demais, ele é grande demais, ele é acima de todas as coisas, e ninguém pode colocá-lo dentro de uma caixa, só porque ele abarca todas as coisas, amém, irmãos? Quer crescer espiritualmente? Aproxime-se de Cristo, conheça a sua pessoa, conheça a sua palavra, veja o que ele deixou escrito para nós. E acima de tudo, enche o seu coração com o Espírito Santo de Deus. Amém? Estou terminando. Versículo 9 e 10. Vós, porém, olha que coisa linda, irmãos. Sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Verso 10. Vós, sim, que antes não erais povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhais alcançado misericórdia, mas agora
alcançastes misericórdia. O quarto passo, irmãos, para o crescimento espiritual é fazer parte de uma comunidade da fé. Veja que no texto que Pedro fala sobre esse crescimento espiritual, ele trata da igreja de Jesus. Por quê, pastor? Porque na mente de Pedro não há crescimento à parte da igreja. Vós, porém, sois raça eleita. Que coisa linda, irmãos. Raça que Deus elegeu, escolheu e chamou. E hoje nós estamos aqui, amém? Vós sois sacerdócio real. Por quê? Porque afinal de contas nós temos acesso livre ao nosso Pai. Nós somos uma nação santa, separada, chamada com um propósito. E o texto diz que nós somos um povo de propriedade exclusiva de Deus. Vós, verso 10, que antes não erais povo, mas agora sois povo de Deus. Vocês não tinham alcançado misericórdia, mas agora alcançaram misericórdia. Irmãos, o quinto passo para um crescimento espiritual é você fazer parte de uma comunidade de fé. A vida comunitária traz um crescimento, amém? A vida comunitária faz com que você cresça espiritualmente. A vida comunitária desenvolve os seus dons. A vida comunitária faz com que você se relacione com o povo de Deus. A vida comunitária faz com que você seja enriquecido e enriqueça as pessoas. A vida comunitária é uma vida onde a gente juntos celebra o nosso Deus, o adora e Deus derrama a sua bênção sobre o povo de Deus. Portanto, meu amado, eu particularmente não acredito em crescimento espiritual à parte da igreja. Não acredito. Por quê, pastor? Simples. Porque Jesus delegou a igreja para colocar os seus crentes. Aliás, foi Jesus quem disse isso. Para quem? Para Pedro. Está vendo, irmãos? Foi Jesus, irmãos, que deu esse mandamento. E sabe quem ouviu ele de viva voz? Pedro. Aonde? No mesmo lugar que Jesus falou para Pedro assim: tu és Petros, e sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Pedro sabia, querido, que ele sendo uma pedrinha, ele ia ser colocado junto com outra pedrinha, e um monte de pedrinha ia ser construído o edifício de Deus, que é a igreja. E Pedro introduz isso aqui nesse texto, irmãos, quando fala sobre crescimento espiritual. Esse texto tão bonito, onde ele dá esses adjetivos da igreja, e para você ver a importância que nós temos. Raça eleita, povo de propriedade exclusiva de Deus, sacerdócio real. Em outras palavras, irmãos, essa obra maravilhosa Cristo fez na cruz e nos enxertou na videira verdadeira, que é Ele e a sua igreja. E agora nós crescemos o crescimento que procede de Deus, amém? Lembra lá de João capítulo 15? Todo aquele que estiver em mim e eu nele, esse dá muito fruto. É isso, irmãos, a videira é a igreja. Nós somos os ramos, não tem jeito, irmãos. Crescer espiritualmente a parte da igreja, olha, eu não sei se é possível não. Agora uma coisa eu sei que é possível, decrescer é possível. Quanto mais a pessoa se afasta da igreja, mais ela decresce espiritualmente, mais ela perde essa bênção tão grande que é a vida comunitária, essa vida sendo enriquecida de uns para com os outros, dar e receber, abençoar e ser abençoado. E as histórias, hein? E as histórias? Pastor Luciano às vezes visita as pessoas, né, Bela? E a gente ouve as histórias. Irmãos, é bonito demais a gente ouvir as histórias. Como a gente é enriquecido quando a gente ouve as histórias e compartilha as histórias de vida, ora uns pelos outros, e a gente começa a fazer parte do mesmo corpo, da mesma vida, e a gente tem os interesses já agora comuns. Isso enriquece muito a nossa vida. Pastor, onde a gente encontra isso? Na igreja. Pessoas solitárias, irmãos,
vivendo sem amigos, ou quando não, com um grupinho apenas de amigos. Pessoas perdem o relacionamento. E aonde a gente consegue isso? Na igreja. Você sabe o que Davi diz no Salmo? Deus faz com que o solitário viva em família. Sabe o que Deus está dizendo? Ele não está falando da mulher estéril, não. Ele está falando daquela pessoa que não tem ninguém. E de repente, quando ela reconhece a Cristo, Cristo enxerta ela numa comunidade de fé. E antes aquele que era só, agora está cheio de irmãos. Coisa gloriosa, irmãos. Eu não sei o que seria de mim sem igreja, sabe? Não sei. Eu não sei o que seria da minha Teresa, da minha Alissa, sem a igreja. Não sei o que seria, irmãos. Eu não consigo me imaginar sem estar vinculado numa comunidade de fé. Eu acho que eu ia definhar e morrer. O último passo é o versículo 9. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Pastor, quais são os cinco passos para um crescimento espiritual saudável? Primeiro, versículo 1, o abandono do pecado. Não permita, querido, que o pecado vença você. Não permita que o pecado seja algo participante da sua vida, incidental na sua vida. Lance longe, lance fora, lance com força. Corte. Não flerte com o pecado. Abandone. Segundo, alimente-se da palavra de Deus. Vamos voltar a ler a Bíblia, povo de Deus. Vamos voltar a aprender das Escrituras. Vamos voltar a ser como John Wesley disse, o homem de um livro só, né? John Wesley dizia isso. Vamos voltar, querido, a nos debruçar ardentemente sobre a palavra de Deus, porque ela é o alimento da nossa alma. Pastor Luciano lê a Bíblia todo santo dia. Todo santo dia. Eu não consigo, irmãos, passar um dia sem ler a Bíblia. Não consigo, eu fico doido. É muito troço na minha cabeça. Eu preciso da palavra de Deus para falar assim, calma, pastor. Calma, pastor. Estou no controle das coisas, entendeu? Alimente-se da palavra de Deus, irmãos. Terceiro, aproxime-se de Cristo. Conheça esse Senhor maravilhoso. Se achegue a Ele, e Ele se achegará a vós outros. Amém? Versículo 4 e 5. Faça parte de uma comunidade de fé. Você que está me ouvindo aí nas redes sociais. Redes sociais é um conforto, mas é preciso do calorzinho humano, entende? Redes sociais é muito bom. Você liga a sua televisão de tela plana lá, não sei de quantos polegadas, você vê até as espinhas do pastor Luciano. É muito bom você sentar lá, comer uma pipoca, uma Coca-Cola e ver o culto da IPVO. É uma bênção, não estou dizendo que é ruim, não, é uma bênção. Mas, irmãos, a vida cristã, para você crescer espiritualmente, é muito mais do que isso. Ah, pastor, não estou com vontade de ir no culto, não. Você não foi chamado para fazer só o que você tem vontade, não, meu filho. Você foi chamado para fazer o que é necessário. Se você fizer só o que você tem vontade, eu vou dizer uma coisa, a nossa vida seria uma miséria, não seria não? E por fim, querido, qual a quinta e última passo para um crescimento espiritual? É testemunhar da fé. Versículo 9 diz isso. Nós somos um povo eleito, nação santa, sacerdócio real, a fim de, com a finalidade para proclamar as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Você quer crescer espiritualmente? Fale de Jesus, meu filho. Proclame a Cristo. Pregue o Evangelho, aleluia. Com a sua vida, com a sua palavra, com os seus gestos de amor, com as suas boas obras. Pregue o Evangelho a tempo e fora de tempo, como diz Paulo a Timóteo, pois haverão dias que as pessoas sentirão coceira nos ouvidos e se darão a ouvir só os falsos mestres para alimentar o seu ego. Prega a palavra.
Não tem coisa melhor, irmãos, para a gente crescer, é a gente falar de Jesus, não é? Testemunhar da fé, participar de um ministério, trabalhar na igreja, pregar o evangelho, tudo que é saudável cresce. Amém? Deus nos chamou para crescer não apenas fisicamente, mas para crescer acima de tudo espiritualmente. Esse tema, irmãos, é tão importante em Pedro, mas tão importante, que parece que é recorrente nos escritos de Pedro. Pedro escreveu 2 cartas, você sabe disso. A primeira carta de Pedro tem 5 capítulos. É reconhecida como a carta mais pastoral de todas do Novo Testamento. Muito mais do que as cartas de Paulo. É uma carta escrita por aquele que recebeu dos lábios de Jesus a vocação para ser pastor das ovelhas de Jesus. Lembra disso? Lá em João 21, pastorei as minhas ovelhas. A primeira carta de Pedro, irmãos, é o coração do pastor. Pastoreando as ovelhas, cuidando das ovelhas. E uma das preocupações de Pedro, sabe qual era? O crescimento espiritual das suas ovelhas. Ele escreve a 2ª carta. E o último versículo da 2ª carta dele, veja o que ele deixa para mim e para você. Vamos lá? Se você está com a sua Bíblia, 2ª carta de Pedro, capítulo 3, versículo 18. Olha como ele termina a sua última carta. Antes, crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja a glória, tanto agora como no dia eterno. Em outras palavras, cresçam. Cresçam. Porque com o crescimento, você dará cada vez mais glória ao nosso Senhor Jesus. Amém, irmãos? Que Deus te abençoe, que você observe esses passos e quem sabe você coloque em prática na sua vida, para que você possa crescer espiritualmente, conhecer mais o Senhor, ser um homem e uma mulher de Deus e poder influenciar aonde Deus colocou você. Amém? Vamos ficar em pé, vamos orar. Senhor, ajuda-nos a colocar em prática aquilo que ouvimos essa noite. Ajuda-nos, ó Deus, a não vivermos presos nos nossos pecados. Ajuda-nos, ó Deus, a termos esse desejo ardente pela Tua palavra. Ajuda-nos, ó Deus, a nos alimentar dela, a desejá-la, a nos achegarmos mais à pessoa de Cristo, a conhecermos mais o Senhor, a prosseguirmos em conhecer mais o Senhor, a Tua vida, a Tua obra, a Tua ressurreição. Ajuda-nos, ó Deus, a fazer parte, a amar a comunidade de fé. Ajuda-nos, ó Deus, a compreender a importância que é de estarmos unidos numa comunidade, para recebermos a Tua palavra e construirmos relacionamentos fraternos. Ajuda-nos, ó Deus, a testemunhar do Teu amor. Não permita que a Tua igreja se cale, não permita que a Tua igreja se omita, não permita que a Tua igreja não cumpra o propósito pelo qual o Senhor a criou, que é proclamar as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a Tua maravilhosa luz. Ajuda-nos a levar essa graça salvadora àqueles que estão perdidos, desesperados, entristecidos, que muitas vezes depositam a sua esperança em homens e às vezes estão com o coração amargurado, que eles possam depositar a sua esperança em Jesus Cristo. Ajuda a Tua igreja, Senhor, a não ficar temerosa. Livra-nos do medo, dá-nos a graça de sermos intrépidos, corajosos, entendendo que o Senhor nos chamou com um propósito e o Teu nome é glorificado quando nós colocamos esse propósito em ação. Ajuda a Tua igreja, Senhor, sustenta a Tua igreja, que haja crescimento na graça e no conhecimento do Senhor, e que o Teu nome seja sempre glorificado na vida de cada um, na vida da Tua igreja, dos meus irmãos. Muito obrigado, Senhor, por essa noite. Abençoa cada um, Senhor, que o Senhor trouxe aqui, também aqueles que estão nas redes sociais. Oramos com gratidão. Em nome de Jesus, amém.